Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos à correção do simulado número 21. Com relação ao transporte de passageiro em motocicleta, motoneta ou ciclomotor, podemos afirmar que, letra D de dado, que é a resposta certa. O passageiro deverá usar obrigatoriamente o capacete de segurança, Número 1 é letra D de dado. Pergunta de número 2. Transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança será considerado uma o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa aí, Uma infração gravíssima com multa e retenção do veículo. Pergunta de número 3. A placa R28 regulamenta, letra C de casa, que é a resposta certa. Pedestre, ande pela direita. Pergunta de número 4. As marcas viárias longitudinais de divisão de fluxo possuem a cor que cor? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Branca ou amarela? Branca é quando o fluxo vai no mesmo sentido e amarela é quando é mão em contramão, Número 5. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha contínua indicam ultrapassagem o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Se a linha está contínua, é porque é proibida, Pergunta de número 6. O sinal sonoro, que corresponde ao sinal pare, caracteriza-se por letra D de dado, que é a resposta certa. 2 silvos breves, Esse sinal sonoro aí é o apito do guarda, tá ok, pessoal? Então, 2 apitadinhas rápidas quer dizer o quê? Quer dizer que é para parar, Pergunta de número 7. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos 2 lados é uma placa de letra C de casa, é a placa amarelinha, são as placas de advertência, Pergunta de número 8. O condutor para uma circulação segura deve fazer o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa da número 8. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Pergunta de número 9. O condutor deve sinalizar e deslocar o seu veículo com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão em direção para letra B de bola, que é a resposta certa. Entrar para a direita. Pergunta de número 10. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Então, a aquaplanagem é o que? Quando tem uma poça de água, um pequeno alagamento, é um tanto grosso de água na pista. Hidroplanagem é só quando a pista está molhada, tá ok? Então, na número 10, a resposta certa é a letra D de dado. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Pergunta de número 11. A faixa destinada para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é letra B de bola, que é a resposta certa. A ultrapassagem da maior velocidade é a faixa da esquerda. A da direita é para quem quer andar mais devagarzinho. Nesse caso aí estamos falando de uma pista de rolamento com várias pistas no mesmo sentido. Pergunta de número 12. O condutor, para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento, deverá, letra B de bola, que é a resposta certa, certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Pergunta de número 13. Estudar um acidente de trânsito é importante para se compreender como ele poderia ser evitado. Esta afirmação é o que? Letra A, é verdadeira. Pergunta de número 14. Você dirige em uma pista dupla e atenta para um ônibus que está parado na faixa da direita, aguardando alguns passageiros descerem. De repente, 2 pessoas aparecem pela lateral dianteira do ônibus, atravessando a rua na sua frente, fora da faixa de segurança. O semáforo, a alguns metros, está verde. Nessa situação, você faz o quê? Letra A, que é a resposta certa. Redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres.
Sempre que tiver alguma coisa que é para dar prioridade aos pedestres, sempre dá prioridade aos pedestres, pessoal. Pergunta de número 15. A forma correta de parar o carro em uma ladeira com acentuado aclive, ou seja, no sentido da subida, a fim de aguardar a abertura do semáforo é o que? C de casa, que é a resposta certa. Acionar os freios de serviço, que é o freio do pedal, inicialmente, e em seguida o de estacionamento, que é o freio de mão, colocando o veículo simultaneamente em ponto morto. Tá ok? Pergunta de número 16. Para acontecer a hidroplanagem, dos pneus, basta haver uma combinação de velocidade do veículo com pista molhada. Até expliquei isso aí para vocês na pergunta atrás. Pergunta de número 17. Você tomou várias fechadas seguidas de um veículo que costurava o trânsito. Nessa situação você faz o que? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Procura ficar longe daquele veículo e mantenha a tranquilidade. Pergunta de número 18. O trânsito sobre passeio. Passeio é calçada, tá ok, pessoal? Passeio é como se fosse uma calçada do nível da via. Ou seja, o trânsito sobre calçada ou passeio é permitido para fazer o que? Ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Então você pode passar em cima da calçada quando? Quando for entrar dentro da garagem ou quando for acessar um estacionamento. Pergunta de número 19. Ao se posicionar atrás de um veículo parado num semáforo em um cruzamento, o condutor deverá fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Parar a uma distância adequada que permita, se necessário, sair para a direita ou para a esquerda sem fazer o uso da marcha a ré. Pergunta de número 20. Condições adversas do motorista são, O que acontece com o motorista que atrapalha ele no trânsito? O motorista pode ficar o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Ele pode ficar alcoolizado, em estado alcoólico, ficar bêbado, sono, audição e visão deficientes, tá ok? Pergunta de número 21. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A, que é a resposta certa aí. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Pergunta de número 22. Como você deve entender primeiros socorros? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. São os cuidados que devem ser tomados em caso de acidentes até a chegada do médico. Pergunta de número 23. Quais são os sintomas de parada cardíaca e respiratória? Então a letra C de casa, que é a resposta certa aí. Ausência de movimento respiratório, pulsos ou batimentos cardíacos. Pergunta de número 24, que é a nossa última pergunta aí. Após ser atropelada por uma motocicleta, a vítima tenta se movimentar e quer ir embora, pois sente-se bem, apesar da dor nas costas e pernas. Nesse caso, aconselha ela a fazer o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Orientá-la para não se movimentar e aguardar o socorro médico especializado no local. Obrigado e boa sorte na sua prova.